Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agiliza. O episódio que você vai ver hoje tem uma pessoa super especial que vai te inspirar. Ele é professor de inglês, especialista em fazer as pessoas falarem inglês com fluência, com competência, para abrir oportunidades na vida. E ele faz parte do meu grupo de negócios avançados de professores top. Pedro Veloso, seja muito bem-vindo ao podcast Agiliza. Que prazer estar aqui, Cami. Poxa, que legal ser recebido aqui por você, pela equipe. Muito legal, estou muito feliz. Obrigado. Que massa, que bom. E ó, não é daqui de Curitiba, não. A pessoa rodou uns quilômetros para chegar aqui e eu já quero emendar a primeira pergunta, você contando um pouquinho da onde você é e da onde que você tirou na tua cabeça que você ia dar aula de inglês, que você ia professor. Conta pra gente. Senta que lá vem história, né? Primeiro eu já... Senta aí que lá vem história. Bom que eu já cheguei aqui, adorei a cidade, linda, planejada, BH é só morro, então se tem algum mineiro que me assiste, sabe muito bem, o famoso cafezinho, pão de queijo, né? Sotaque entrega, eu já cheguei aqui, você é mineiro, professor mineiro. Mas, Cami, é uma pergunta muito curiosa e muito legal, porque é um prazer estar aqui com você, como a gente conversou já um pouquinho antes. Você é uma pessoa que quebra muito esse paradigma de que professor não tem sucesso financeiro, que não tem recompensa, que não é reconhecido. E eu lutei muito contra o professor, ser professor, mas eu caí realmente porque eu sou apaixonado pela educação. Eu tentei me aventurar em outras áreas, mas eu sempre caía na parte da educação. Vou contar um pouquinho, então, dessa história, de como é que começou. Conta, porque as pessoas merecem saber dessa história linda que você tem. Vou me inspirar, então, as pessoas, né? E o mais engraçado é que, assim, quando eu pergunto para as pessoas da onde que veio a tua vontade de ser professor, as fontes são as mais variadas possíveis, né? Mas sempre tem um fio que a gente consegue sacar lá no comecinho que já estava direcionando a gente para esse caminho, né? Já, não tem jeito, assim. Minha mãe, e eu sou muito grato a ela, parte do que eu sou passa muito pela construção da família. É um valor que eu tenho, você me conhece, eu sou seu aluno, então você me vê. Não tem como, meu coração ele bate muito por isso. E minha mãe, ela começou lá atrás como secretária, auxiliar de secretaria de uma escola de idiomas famosa no Brasil. E eu vivi muito esse meio, então, de vê-la, né, secretária, e aí virar professora, e eu estudei por bolsa, então... eu sempre vi também minha mãe trabalhar, estudar, se formar em inglês, e daí eu estudar com ela e etc. E eu não tenho, assim, um pai, digamos, meu pai, claro que eu respeito, etc., mas ele foi muito ausente, ele sempre saiu de casa quando eu tinha 7 anos. Então, daqui a pouco eu choro aqui, porque minha mãe é uma guerreira, mãe, te amo demais, parabéns, ela sempre me cobrou muita educação. Mas por ver a minha família passar muito aperto, eu vim de uma realidade um pouco mais difícil. Minha mãe tinha que trabalhar com 3 filhos em casa. Eu, meu irmão e minha irmã somos todos poucos anos de diferença. Eu para meu irmão é 1 ano, minha irmã é 2. Então, assim, nós temos aí uma diferença de idade mínima. E minha mãe tendo que trabalhar para colocar comida em casa. Eu sou aquela família que tinha pão com manteiga, leite e açúcar, sabe? Era isso, arroz, feijão, ovo. Quando tinha carne, a gente celebrava. Então, por muito tempo foi assim. Eu vi a nossa luta e eu falei, não, cara, eu não quero isso, assim, pro resto da vida. Eu vejo tanto minha mãe lá labuta, que ela trabalha, e eu quero ter uma família, eu quero ter filho, eu quero, né, enfim. Então, eu sempre tentei correr um pouco desse lado de educação, porque para todas as pessoas, não para nós, não para muitas, mas para outras pessoas, o professor não é bem remunerado. E aí eu queria ser jogador de futebol, né, Cami? Ou então queria ser ator da Rede Globo, não sei. Alguma coisa que desse dinheiro, né, porque gente? É o que a gente pensa, né? É assim que a gente vai prosperar. E aí eu queria ser médico, eu queria ser engenheiro. E eu até fiz engenharia, não consegui completar o curso por financeiro, eu tive que parar no 7º período, porque, enfim, virou uma bola de neve. E aí eu lembro que quando eu estava trabalhando por eu prestava serviço para uma petrolífera, eu analisava os gráficos, a gente fazia tubo sem costura para o pré-sal. Então, a gente trabalhava nisso e eu analisava na têmpera, etc., os materiais que a gente temperava. E aí eu vi engenheiro perder emprego e passar a dirigir Uber. E aí eu vi, sabe, assim, diretores que tinham uma vida maravilhosa entrar numa situação de extrema dificuldade por não conseguirem se alocar no mercado. E eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí eu fui forçado a empreender.
Eu já dou aula desde os meus 16 anos. A minha mãe, depois de muita luta, ela conseguiu construir 2 escolas de idioma. Então, ela é dona de 2 escolas hoje, lá na minha região. E então, eu dou aula desde os meus 16 anos. Tem 17 anos. Entreguei minha idade, cara. Jesus. Tem 17 anos que eu dou aula. E como você falou, eu sou especialista em fazer as pessoas falarem inglês. Foi nesse meio que, realmente, assim, meu coração bateu mais forte. As coisas começaram a viralizar um pouco. E eu vi a minha hora sair de 15 para, R$500. Gente, de 15 para R$500. Primeiro que muitos que estão assistindo a gente aqui, que são professores, acham que é impensável a gente fazer esse valor por hora. E antes aqui um pouquinho a gente estava falando, né, que foi comentado assim, poxa, você ganha hora de médico. Exatamente. Então o Pedro, jovenzinho lá, que queria fazer alguma coisa, queria talvez ser médico, engenheiro, alguma coisa que desse dinheiro, hoje é professor de inglês e faz esse valor. Por hora, né, Cami? Assim, eu falo que, é claro que isso foi subindo, né? Eu tenho alunos, sim, que pagam ali 200, 250, que, cara, já é uma hora muito boa, mas hoje, assim, eu já oferto minha hora R$500 e confesso pra você que torcendo pra pessoa, às vezes, não pagar, porque eu quero colocar, né, sou seu aluno, quero escalar o meu negócio digitalmente, então eu quero estar em outro momento, e não é pelo dinheiro, né, it's not about that, é sobre mudar vidas. Sim. Porque a minha vida foi mudada. Então, quando você me pergunta assim, Pedro, por que você se tornou professor? Como que isso aconteceu? É claro que o financeiro foi importante. É importante, mas foi até um certo ponto. Mas hoje não é sobre isso mais. É sobre fazer pessoas como eu, que lá atrás não tinham uma realidade tão legal, poderem, através da educação, que é, na minha opinião, a maior ferramenta de libertação, de transformação, né? Então, assim, sair dessa vida e realmente ter uma família mais feliz, mais saudável, poder viajar, que é o que você prega. É isso. Poder vir para Curitiba trazer todo mundo junto para passear. Vamos comigo, vamos lá. É isso aí, né? Que massa. E a gente fica pensando assim, né? É uma mentalidade que a gente fala muito, as pessoas não valorizam os professores, a sociedade não valoriza os professores, mas até você mesmo comentou antes que vem de dentro da gente e são barreiras que a gente precisa quebrar para poder honrar a hora que a gente cobra, o valor que a gente agrega, poder ter planos. E eu lembro muito, assim, que quando eu também estava construindo a minha carreira, falavam, não é sobre o dinheiro. Eu dizia, é fácil dizer isso quando você já faz um monte, né? Como é fácil dizer isso quando já tem um monte. Só que quando a gente trabalha somente pelo dinheiro, o retorno, o prazer, a satisfação, eles acabam muito rápido. Exatamente. Né? E é literalmente coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, quando a gente sabe que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai poder transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas, aí a gente entende o fio da meada, de falar, então entendi que quanto mais sucesso eu tenho, mais sucesso as pessoas têm também, bora trabalhar muito para trazer mais sucesso, né? É sobre isso. A minha esposa, a gente tem um escritório em casa, até porque a gente tem uma bebê, né, uma filha de 1 ano e 9 meses, linda demais. E daí a gente colocou um escritório em casa, no apartamento. A gente também tem um escritório que fica 5 minutos da minha casa, né? Mas enfim, aí eu tô ali em casa, quero dar aula dali, quero ver Olivia, então eu posso ter esse conforto. E a Nath, ela tem uma estação de trabalho do lado da minha. E ela estava assistindo uma aula minha, assim, trabalhando nas coisas dela, ela está estudando, e eu estava dando aula. E eu sou aquele cara que mexe, que vibra, que sobe na cadeira, que dança, sabe? Assim, poxa, se fosse ao vivo, por que eu não vou ser assim atrás de um computador, né? E aí ela falou, nossa, amor, que legal a sua aula. E essa pessoa que eu dou aula, inclusive, né, é uma aula VIP, é até uma apresentadora do SBT. Então, eu te contei sobre isso. E é isso, Cami, sabe? É sobre isso, sabe? Assim, graças a Deus eu posso hoje atender pessoas assim, C-level, sabe? Diretores, CEOs, CTOs. Claro que isso me deixa feliz, mas a proposta do online é atingir pessoas que não estão lá ainda também, que é o estagiário, é o trainee, eu quero transformar a vida dessas pessoas, sabe? E a gente sabe, né, que através do inglês
né? Não tem o que negar, não é novidade para ninguém, né? Através do inglês a gente consegue chegar a sem níveis dúvida. profissionais muito maiores. Então você não é só o professor que trabalha com a pessoa que já está nesse nível, mas a gente começou bem aqui, né, o podcast falando, você é a pessoa que ensina a pessoa a chegar lá, né? Então você pega o cara ou a cara que vão começar nisso e vão, através do inglês, não somente do inglês, mas com o inglês poderoso, chegar em qualquer momento profissional que eles escolherem estar, né? O que é uma ferramenta, cara, de poder. Sem dúvida. E eu falo assim, o bom é que da mesma forma que, mais uma vez, né, sou seu aluno, eu falo com a Cami, gente, que onde ela pisar, ela tirou o pé, eu tô colocando o meu, sabe? Porque assim, ela tá pisando naquelas pedras, ela tá trilhando aquele caminho. Cara, eu quero trilhar o caminho que ela tá trilhando, eu quero ser ela daqui a pouco, é tipo isso. E eu falo com os meus alunos também o seguinte, cara, se alguém foi lá e fez, não é impossível mais, qualquer um consegue. Porque se alguém fez, então it's possible, you know? Então, assim, falando um pouco sobre essa questão do inglês mudar vidas, ele mudou a minha, sabe? Mudou a minha, eu vim de uma realidade muito difícil. E aí, sem viés político aqui, mas assim, a gente não pode esperar dos nossos governantes, e é óbvio que nós temos que escolher com consciência, etc., respeitando cada um, afinal de contas a gente está numa democracia, mas não é sobre isso, é sobre você ser o protagonista da sua história. E você fala muito isso. Sim. Então, para o estagiário, para o trainee, para o pai de família que está lá com, às vezes, 3 filhos e pede, papai, compra tal brinquedo para mim, e o cara fala, ô filho, não dá. E o coração dele corta, ele sangra, ele chora por isso. Eu sei o que é isso. Hoje não mais, graças a Deus. Hoje, se a Olivia quiser ir para a Disney, tipo, vamos organizar. Entende? Ela tá com visto válido, uma menina de 1 ano e 9 meses já tem visto. Que diferente a próxima geração, hein, cara, gente? Olha só que evolução total. da tua, né, da geração para a próxima. Que e olha, graça, uma que geração. A gente tá falando de uma. É a minha filha, não é meu neto, entende? Esse é o poder da internet. Para quem tá aqui conosco, ouvindo, e tá pensando, poxa, será que eu entro na mentoria da Cami, por exemplo? Primeiro que, amigo, ela tem que ver se você tem perfil para estar aqui. Porque tem isso também. Tem que ser galera agilizada, gente. Tem que ser agilizada, agilizada. Na vontade, pelo menos, agiliza, né? mas se você teve a oportunidade e não tá aqui, você tá perdendo. Porque foi o que você me falou. Lembra? Na nossa primeira reunião ali, em 20 minutos, você falou, Pedro, cara, você já tá num nível legal, mas olha, não é aí. Não é por aí. Você pode muito bem fazer muito mais do que isso, trabalhando muito menos, trabalhando muito mais estrategicamente. E aquele dia eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que cortar isso, não é por aqui, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que assumir isso não dá para delegar. Então, assim, isso é muito bom. E a gente tá falando, como eu falei, de uma geração. É a minha filha. Olha como que mudou. Sim, né? sim. E ainda pensando nisso, né, que a gente faz o quê? Mais ou menos 5, 6 meses, né? Por aí. Que a gente Já conversou por aí, né? Foi por aí, janeiro, mais né? ou menos. Conta pra mim como é que você ficou sabendo de mim. Conto. E agora eu quero sinceridade total. Quando ficou sabendo que essa pessoa existia, o que foi teu primeiro pensamento? Se foi massa ou se foi... Ela é louca. Que é isso? Pode ser sincero. Tem o coração pra isso. Eu sei que tem muita gente que vai pensar assim, mais uma milagreira, mais uma que tá prometendo milagre ali na internet, que vive uma vida que não é realidade. E eu tô aqui pra te falar, amigo, é realidade, é isso, né? Eu não tô sendo pago pra falar isso, não tô recebendo pra falar isso, é de coração. E não é puxa-saquismo, porque eu acho que a gente sabe quando é puxa-saquismo, né? Quando a pessoa tá tentando ali forçar uma barra. Eu te conheci através de uma professora da minha rede, que hoje ela nem tá comigo mais. Sou muito grato a Dai, Teacher Dai, e ela já te seguia, te acompanhava, já sabia de muitas dicas. E ela me mandou seu perfil. Falou, não, Pedro, tô gostando muito disso aqui, olha que legal. E me mandou seu perfil. E aí eu olhei, ela até saiu de licença maternidade, foi trabalhar para um outro, enfim, um desenho. Ela começou a traduzir o desenho brasileiro abroad, né, para as outras nações, legal, enfim. Que legal. Muito legal. E ela me indicou você. E aí eu fui muito sem esse preconceito, porque, Cami, eu acredito nisso. O que você prega, eu acredito. Então,
Da mesma forma que eu fiz com os meus professores, talvez não da mesma forma, mas nesse caminho, eu queria ajudá-los. A gente paga nós pagamos uma hora muito boa para os nossos professores, assim, sabe? A gente quer que eles tenham, eu quero que eles tenham satisfação, que eles possam realmente investir na família, que eles possam curtir a vida. Essa é a minha proposta. Então, a minha mentalidade nunca foi de escravizar, não, você tem que trabalhar para mim para que eu enriqueça, não. Então, quando eu vi você, falei, cara, que sensacional, que mulher iluminada, pensei. Falei, que legal. A minha dúvida, porque você tem a BTI, né? E eu, talvez diferente de muitos dos professores que eu falo que você libertou, eu não passei pela BTI. Eu já estava num outro momento. O 10K já não era mais novidade para você, né? Tipo, essa parte eu já sei, mas e aí? Então, já era um pouco por aí sim, mas era muito assim, a construção enquanto professor, o meu material, a minha forma de dar aula. Eu não precisava mais aprender a dar aula às vezes. Tipo, eu sei inglês, eu preciso aprender a dar aula. Eu não faço 10K. Bom, você tem que estar na BTI. Então, esse é o primeiro ponto. Tá, eu já faço isso, então eu não tenho que estar com a Camila. Não, eu sou a prova viva que isso não é verdade. Por quê? Porque nós conversamos. E um abraço pro Gui, que foi o Gui que foi a ponte, né? Foi a ponte, porque eu já te via, eu já consumia seu conteúdo, achava mega legal, mas eu não me encaixava nesse discurso do 10K, nesse discurso do, né, eu quero te ensinar, dar aula e tal. Eu falava, mas eu ia comprar a BTI, sabia? Eu falei com o Gui, falei com a Núria, na verdade, eu vou comprar a BTI. Aí eu expliquei, mandei uma mensagem, falei, mas eu queria entender se eu realmente sou o público da BTI, porque, olha, tem isso, tem aquilo. E aí a Núria falou, acho que foi a Núria, sim, ela falou assim, não, Pedro, um assessor nosso, o Guilherme, vai entrar em contato com você. E aí o Gui entrou em contato comigo, e eu bati um papo com o Gui. Falei, Gui, eu tô nessa conjuntura, assim, assado. Eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero ensinar inglês para as pessoas, tô cansado de ver promessas falsas na internet. Não tem milagre, né, Não quero mais ser igual a todo mundo, né? Não quero ser igual a todo mundo. Você tem que colocar, como você diz bem, né, o seu método. Sim, Senta a bunda na cadeira, né? Então, eu acho que é isso. E aí eu falei, Gui, aí ele me apresentou o All-in. E aí você entrou em contato comigo, eu preenchi. Aí você até falou, Pedro, você tá falando tanta coisa aqui que deixa eu ver se isso é verdade. Você lembra? Deixa eu entender, porque se fingir isso aqui vai ser difícil. E aí a gente iniciou esse trabalho. E eu tô muito, muito feliz. Que massa, mesmo. Que massa. E olha só, né? A gente tem estágios e estágios de professores, igual a gente tem dos nossos alunos. Sem né? dúvida. A gente dá onde a pessoa começa, pouco importa. Exatamente. O que importa é o que a gente vê que a gente pode fazer e onde a gente pode chegar. Aqui você contou que você foi dos R$15 para agora 500. Olha isso. Né? E só desse período que a gente começou a trabalhar junto, você já dobrou nesses 500. Exatamente. Já é o dobrado era 250, talvez nem isso, assim, era R$200. Eu tinha alunos que pagavam 150, 200, R$250. Mas eu já falava R$250, assim, cara, eu já tô tão... aquele famoso, algum professor tem certeza que vai se conectar, isso não é arrogância, pessoal, é porque isso acontece, né, Cami? À medida que você evolui, que você trabalha, que você se dedica, que você ama a sua profissão e faz aquilo com realmente muito amor, você chega. Mas eu começava a... Sabe aquele sentimento de não querer que alguém te procure? Porque você não quer falar não para as pessoas? Eu tava assim. Então, assim, cara, eu não quero mais. Não me procura. Deixa eu quieto na minha aqui, eu quero estar aqui. Crescer significava pegar mais alunos e dar mais aulas. Eu não vi outro caminho. Pois é. E não é o único, né? Não é um caminho muito legal, a gente chega a conquistas muito grandes, só que tem um outro muro que a gente tem que pular, que é o muro do digital. E é aí que eu quero que você conte pra gente agora, porque todo mundo que passa por perto de mim é contaminado com isso. Né? É que sempre tem o que crescer, né? Eu vejo muito da minha jornada e eu procuro ensinar para quem tá junto comigo, não só ensinar, inspirar. Eu acho que a melhor palavra é essa, né? Porque eu não quero sempre estar na frente de todo mundo. Eu não vejo a hora. Assim, cara, olha o Pedro aqui, ó, desse tamanho gigante. Não, nós vamos chegar. Que massa, que bom, né? Eu vou voltar aqui, viu, gente? Você pode me cobrar, hein, cara? Pode me cobrar, eu vou voltar aqui. Mas vou cobrar mesmo, mal sabe ele. Eu vou cobrar essa pessoa. Mas é a gente ir quebrando barreiras, porque se a gente não tem essa visão de que a gente pode fazer mais, de que a gente pode ir além, é muito cômodo a gente se acostumar num teto
E às vezes esse teto não está desconfortável, tá legal, a gente está com uma renda bacana, né? Até a gente estava falando um pouco antes aqui de fazer parte daquele 1% da população mundial que tem uma renda X, né? E a gente, fazer isso sendo professor, né? É massa demais. Aí a gente pode cair numa falsa crença de que é isso. Não tem mais o que fazer. Zerei o jogo, né? Cheguei, esse aqui é o topo. E aí, então é isso aqui mesmo e acabou a vida. Sendo que tem o digital, o mundo dos cursos digitais, exatamente, o mundo dos produtos digitais. Porque daí a gente chega numa escala que, assim, mesmo que a gente viva uma vida de 200 anos, a gente vai ter ainda gente precisando da solução que a gente traz, se inspirando com a gente, né? Então, tem um outro caminho. Fala um pouquinho pra gente, então, de onde você está hoje, né? E que momento que você... Para onde você está olhando, para onde que você e a tua empresa estão indo agora. Tá. E se você ficar à vontade, fale também de números, claro, que você tem de planos. Eu acho importante falar, Pedro, porque para professor, às vezes, falar de dinheiro, falar de ganho, lucro, faturamento, empresa, é uma coisa parece tão errado, usada, né? Eu não creio nisso, assim. Até eu gosto muito de estudar. Tipo, como professor, né? A gente gosta muito de estudar. No meu tempo livre, por exemplo, claro que eu gosto de esporte, sou triatleta, gosto de fazer as coisas, jogo tênis, amo esporte. Mas a minha esposa fala, amor, vai ver um filme. Eu falo, nossa, vai ficar na frente da televisão. Não, deixa eu ler um livro, deixa eu estudar, deixa eu fazer isso aqui. Uhum. Então, eu gosto sempre de ouvir podcast, etc. E tem um cara que eu gosto muito, que é o Bruno Perini. Ele fala que o dinheiro é o elogio mais sincero. E isso é muito realidade. Porque a gente acha, às vezes, errado ganhar porque a gente está ensinando uma coisa. E o Noslen falou sobre isso aqui também no podcast dele, né? Como que, assim... Qual é o problema? Você está ajudando uma pessoa, está mudando a realidade dela. Qual que é o problema você ganhar por isso? É justo. Assim como um médico faz algo e né, salva vidas e ganha por isso. Uhum. Um engenheiro constrói prédios e ganha por isso. Enfim. Então, respondendo a sua pergunta, onde que eu estou e onde que eu quero chegar e com a sua ajuda, certamente. Você está com um curso também, Launchpad, né? Eu acho. É esse o nome. Eu estou assistindo, né? Maravilhoso. E eu acho que, gente, é isso. A Camila, ela tem o poder de, assim, te mostrar o próximo passo. Porque eu realmente cheguei num lugar que eu ficava assim, cara, para onde eu vou crescer agora? Será que isso aqui é tudo? E assim, você se vê trabalhando, você conhece pessoas assim, eu conheço, que ganham muito bem, mas se adoecer um dia, tá enrolado. Não pode adoecer um dia, porque o padrão de vida da pessoa já tá num nível que se ele perder um dia de trabalho... A pessoa é meio que escravo da própria empresa, exatamente, né? Do trabalho, do ganho dela. E aí eu queria já o online, eu já tinha feito um lançamento ou 2 lançamentos, mas sem nenhum conhecimento, sem nenhum know-how. E você veio realmente para me ajudar nisso, porque você me mostrou, que é possível, que isso não é uma mentira que eles contam na internet. Quando você vê as pessoas com os maiores faturamentos, você fala, pô, isso é real. Eu tenho uma mentora, uma amiga que está vivendo isso. Então, isso é real. Eu já vi que é real. Agora, o como fazer isso? Como eu vou chegar lá? E aí tem a pessoa aqui na minha frente que vai te ajudar, né? A pessoa que vai desmistificar isso. E quando você traz pra gente nas nossas reuniões, nos seus cursos, que, olha, é assim, é assado. Cami, não é um jogo de azar, não é sorte, né? Eu acho que você pode falar isso de cadeira. Gente, é técnica. É como 1 e 1 são 2. 2 menos 1 é 1. Entende? É uma ciência exata. Se você fizer isso. Eu te perguntei isso lá no nosso encontro. Falei, Cami, is it a matter of if or when? Você lembra disso? Aí você falou, cara, é when. É quando, não é se. Se você fizer, vai acontecer. Sim. Então, meu momento é esse. Eu tô declinando um pouco da parte de professores. Eu tinha 15, você lembra? Eu reduzi para 7. Muito provavelmente esses 7 professores, talvez pouco menos, que são muito fera. E eu investi muito tempo neles. Assim, sabe? Aquele tempo de treinar, de olhar assim, assado, não, vem cá, criatura, vem cá, deixa eu conversar contigo. Você colocou a pessoa ali... Você montou o teu molde, né? Do teu método, da escola Pedro Veloso, tá muito bem instalado nesses professores que estão contigo, né? E assim, não é nem só a metodologia, porque para você, para mim, para a Fê, por exemplo, que é uma professora maravilhosa, é muito simples na nossa cabeça todos os steps que o aluno tem que passar
para que ele atinja a proficiência. Então, assim, você começa... É como se fosse uma escada. Então, você tem os degraus e você vai... Pô, peraí, ele tá aqui. Vamos ver se ele consegue flexionar a terceira pessoa. Ele conseguiu. Então, vamos ver se o passado dele é legal. Numa conversa, você tira o nível do aluno. Quantas Dá 5 minutos que vezes? você já sabe onde tá a pessoa, né? Ah, mas eu fiz 7 anos de inglês. Eu falei, senta aqui, amigão. Vamos conversar aqui. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Okay, what does your mother do? Aí o cara fala, my mother do. Fala, então tá. Ligou a luz. Então daí você fala, escorre a lágrima que a pessoa investiu 7 anos. Não é que a pessoa tem que saber gramática, não é. A gramática quem tem que saber mas somos nós. Mas né? é a habilidade de flexionar isso. Tá certo. É. Então, a gente tira isso assim. A Fê, por exemplo, ela falou que ela não ensina o to be. Olha como é que eu tô sabendo dos seus podcasts todos. A Fê falou que ela não ensina o to be de cara. Eu penso um pouquinho, respeito muito a Fê, admiro muito a Fê, mas eu faço o seguinte, Cami. Na minha visão, a pessoa quer falar inglês primeiro pra ela. Então, ela tem que saber falar dela. It's, myself. I am. Okay, I am. How about you? Oh, tell me about yourself. Okay, so I am like this, and I do this, Não tem it de início no meu aluno iniciante. Eu não vou mostrar para ele essas coisas, porque não faz sentido. Ele não vai para os Estados Unidos para interpretar para uma terceira pessoa. Ele vai falar dele. Cara, e sabe o que eu acho mais legal disso? Eu acho ótimo que você puxou esse lado, Pedro, porque... O que até a gente conversou, você estava no caminho para cá, talvez você não tenha ouvido meu áudio que eu mandei lá no nosso grupo. O Pedro está no nosso grupo de negócios avançados, só para clarear para a galera que está assistindo aqui. O meu grupo mais alto, o nível mais alto que eu tenho de professores é do nível do Pedro para cima, e é uma galera que tem acesso a tudo que eu faço. Então, qualquer curso, qualquer evento, tudo que eu fizer, o pessoal que está nesse grupo, que é seleto, que é um grupo onde as pessoas aplicam e fazem uma entrevista comigo para se encaixar. Não só por perfil técnico, mas tem que ser gente fina assim também. Tem que ser legal, né? A gente gosta de gente legal, assim, tipo o Pedro mesmo. E dentro desse grupo, até hoje mesmo eu estava dizendo que, cara, olha que massa que a gente vai debater e discutir que tá certo ou tá errado. Esse é o jeito, ou aquele é o jeito. Esse é o teu diferencial. Não tem jeito. Essa é a forma tua de ensinar. Exatamente. E você tem resultado com isso. Muitos, sim. A Fê tem resultados também com os alunos dela. A Lili tem com os dela. A outra Fê, a Aline, tem com os dela. Então, o que a gente pega muito... E se você quiser falar um pouco disso agora, eu acho legal para quem está assistindo, que não é só professor que assiste a gente, tem muita gente que vai gostar do seu estilo e te procurar pros cursos do Pedro. Isso agora, aí, minha gente. Né? Que, assim, a gente tem que fazer alguma coisa de diferente. Entrar nesse mercado para fazer igual a todo mundo é um tiraço no pé. Eu vou copiar fulano. Mas eu acho que o fulano faz tão lindo, eu vou fazer igual. Não, tem que ser o que você acredita. Qual que é o teu diferencial, Pedro? Os teus alunos, as pessoas que vão com você. O que você tem? E assim, gente, tira tudo da cabeça de vocês que... é assim, o outro, meu Deus, vamos né, exorcizar as outras coisas. Qual que é a tua pegada como professor? Cami, eu acho muito interessante você perguntar isso, porque a pergunta que eu sempre escuto e que eu sempre escutei por muito tempo foi: por que você não deu sequência nos negócios da sua mãe? Né? Falei que eu vim de uma história realmente precária e que minha mãe venceu. Graças a Deus ela tem vencido, hoje ela pode curtir a netinha dela, ela vai lá em casa e fica com o Olivia o dia inteiro, e olha que legal, e ela tem 2 escolas de inglês. Eu saí dessa escola em questão não porque eu não acredito naquilo e acho que aquilo ali é uma furada. Não, é uma escola muito boa, assim como você já citou aqui em Curitiba, né? Você trabalhou numa escola muito boa também, mas eu saí dali porque não era certo mais para mim. Eu não me encaixava naquele modelo onde um aluno precisa ver a situação do carro que está ligado, que o dono do carro esqueceu o farol ligado e alguém tem que ir lá avisar para ele que o farol está ligado. Poxa, por que eu não podia pular para a situação onde tinha uma reunião de negócios? Ou a situação onde a pessoa precisava passar pela imigração? Ou a situação que a pessoa precisa fazer, né, um check-in, ou, enfim. Sabe? Eu não me encaixava mais naquilo. Não é que está errado. Os alunos que ficam 7 anos naquela instituição e que às vezes eu pego para fazer algum trabalho de conversação, alguma coisa, tem resultados. Mas, poxa, será que realmente precisa ficar 7 anos ali para chegar na situação que a pessoa precisa? Não. Tem aluno meu que com 4 meses passou pela fronteira do Canadá e passou pela imigração com a mão nas costas. Fez check-in em hotel. Sabe? Então, com 4 meses, com 3 meses. O salto que as pessoas... E aí, falando do meu diferencial, eu sou especialista... Vem cá, olha para mim. Eu sou especialista, não é qualquer pessoa, né, Cami? Eu sou especialista em fazer a pessoa falar inglês.
e em um espaço muito curto de tempo ela entende muito, porque é assim que uma criança aprende, e ela já consegue falar desde o primeiro dia de aula, ela fala inglês. E aí, óbvio, amigo, não tem milagre, tem trabalho. Então, com o tempo, a pessoa vai chegar num lugar onde ela vai conseguir falar. The more you study, the better you get, né? The more intelligent you are, etc. Então, é por aí. Meu diferencial é esse, ser especialista nessa parte, em fazer o aluno falar, em destravar o aluno. E eu acredito assim, eu sei que tem muitas pessoas que amam realmente a profissão, isso é muito bonito de ver, e eu sou uma dessas pessoas. O meu comprometimento com o aluno, a minha verdade, sabe? Assim, se a câmera tivesse um olho, vocês iriam ver que eu estaria falando, olhando no olho de vocês. Acredita em mim, eu não vou titubear, eu não vou te enganar. Eu amo o que eu faço. Eu amo cada aluno que eu tenho. Eu me comprometo com o resultado dele. Eu sofro com ele quando ele não consegue. A essência mais pura de professor tá aí, né? E é isso mesmo. Né? E eu acho assim, Pedro, que o que você faz, qualquer pessoa que a partir desse podcast, se não te conhecia, vai te conhecer a partir desse podcast, já você vai compartilhar os teus contatos, é o que você transparece. Ai, que bom, cara. Né? É o que você transparece, é o meu trabalho como tua mentora, como tua parceira de mastermind, né? Te mostrar isso e fazer você monetizar isso que você tem, porque todo mundo que vai te conhecer a partir de hoje vai olhar e falar, nossa, é isso mesmo, tá na voz dele, tá no olhar dele, tá no que ele compartilha, e aí não fica difícil. Porque quando a gente trabalha com o que é verdade pra gente, e é a nossa verdade, de novo, você não vai pegar a verdade de uma outra pessoa e tentar melhorar, né? É a tua verdade, é a tua história, é o que você vê aplicado e funcionando. Cara, se eu vejo aplicado e funcionando, centenas de vezes, milhares de vezes. Aqui, né, montar a minha metodologia aqui, que é isso aqui, e vai funcionar. 100% das pessoas do mundo vão achar a forma como você ensina incrível, maravilhosa, vão dar certo? Não, e aí que tá a graça da coisa. Sabe? É por isso que a gente não precisa ter medo de concorrência, que a gente não precisa deixar de entrar para o mercado da educação, das aulas, dos cursos, dos idiomas, que sejam porque já tem muita gente. Pô, já tem o Pedro no mercado, né, gente? Olha esse cara que incrível. Eu vou entrar para competir com ele. Não é por aí. Não é por aí. E o engraçado, o legal, é que a gente vê isso na tua mentoria. Contigo, com você, a gente cria uma família. E ali dentro, nós compartilhamos sonhos, compartilhamos resultados, compartilhamos dúvidas, fracassos às vezes, porque a gente falha também, né? E ali a gente não pesca no aquário do outro. Isso é lindo, sabe? E para quem está assistindo a gente aqui, seja no YouTube, seja no Spotify, o que eu posso falar é que você não precisa copiar ninguém. Claro, você tem até um livro que fala roube como um artista, né? Se inspire nas outras pessoas. Isso é legal. Mas você só vai impactar as pessoas como você precisa impactar no momento que você aceitar quem você é. No momento que você entender e abraçar quem você é. Porque tem gente, eu não sei se você ensina português, inglês, espanhol. Porque hablo espanhol também um pouquinho, não? Que bom, porque eu não sei nada. Mas a pessoa, Cami, ela vai impactar alguém que eu não vou conseguir impactar. Que você não vai conseguir impactar. Sabe? E é sobre isso. Tem gente que precisa ser ajudada e é você que vai ajudar aquela pessoa. Nobody else. Ninguém mais vai. Né? E fica aqui, então, a dica para cola nessa moça aqui, gente. Tem que colar. Obrigada pelo moça. Moça. Muito obrigado, podcast. Eu menina, valeu. Tá, gente? Valeu o podcast agora. Porque assim, you've left me speechless, sabe? De verdade. Assim. Não, e é o que eu realmente acredito, sabe, Pedro? Quando a gente vê, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui são professores ou querem ser, ou até deixaram de ser, justamente por aquela crença que eu e você já tivemos, né? De se eu precisar ganhar dinheiro, vai ter que ser de outra coisa, não vai ser como professor. Mas um dos primeiros medos que as pessoas têm, para dar aula particular, eu acho que não tanto. Mas quando a gente pensa em começar no mundo dos cursos digitais, se você tem um mínimo de conhecimento da área, você vê uma avalanche de conteúdo, uma avalanche de especialistas e professores, e você fala, cara, putz, se você mais eu vou fazer. E eu realmente acredito que cada pessoa, quando ela entende o seu diferencial, quando ela entende o seu valor, e ela, de coração,
não tem medo da concorrência, ela estuda a concorrência, ela analisa para se melhorar. Exatamente. Se eu vou lá entrar no curso do Pedro, eu sou professora, eu vou entrar no curso do Pedro para ver o que ele faz, para falar, isso aqui eu também acho legal. Isso aqui eu não faria, não. Nossa, ele não está fazendo isso aqui. Exato. Cara, eu vou fazer isso no meu. Nossa, olha, cara, é aí que está a abundância do mundo. E a gente viver em abundância está sobre isso. Não é papo de post de Instagram. Não. Se a gente vive na superfície do papo do post do Instagram, é muito pouco para a gente ter resultado incrível. Sem dúvida. Então, assim, poxa, eu vivo em abundância, que legal, em tudo. Sim, tem que ser em todos os quesitos. Cara, vamos somar, vamos ajudar, vamos fazer, vamos prestigiar. E uma das coisas que eu prezo muito, para escolher principalmente quem vem para os meus grupos mais seletos, é esse estilo de vida. Tá. Sabe? Então, assim, cara, você soma para o mundo. Você soma para as pessoas que estão do teu lado. Poxa, a classe de professores já é uma classe tão lascada. Não. Sabe? Chegar para atrapalhar ou dificultar a vida do outro professor faz algum sentido, gente? Nenhum, né? Nenhum. Então, a gente ter essa congruência no que a gente faz vai resultar, sabe aonde? No número de vendas de curso que você fizer. Ai, tomara, cara. Entende? Só que a gente só consegue colher isso lá no ponto final, se a gente segue organizadinho, né? Com essa, acho que a palavra é essa, congruência do começo ao fim. Sem dúvida. Né? É sempre de dentro para fora. É isso. É uma pessoa que você gosta muito, muito, e você vai ter o prazer de estar com ela daqui a pouco, né? O Joel, ele fala que o trabalho devolve. E devolve. Olha onde você tá. Tem quanto tempo que você tá assim, nessa labuta aí? Gente, olha, 2018 começou essa vida... De curso online. Tá, então vamos lá. 2018, anos, a gente tá falando de 5 anos. Cami. É um tempo, mas você já imaginou? 5 anos, você tá aqui, desse tamanho, e você vai estar muito além daqui nos próximos 5, eu não tenho a menor dúvida disso. Sabe? O quanto de gente você já ajudou, o quanto de sonho. Isso te emociona, assim, ou não? Nossa, gente. Quando você recebe esse tipo de mensagem? Não é aquela coisa que a gente recebe do aluno, assim, o aluno que conseguiu aquela coisa que ele jamais imaginava. É aí que tá a graça do jogo, né? Então, assim, eu te trouxe até um presente. Falando um pouco disso. Meu Deus, gente! Porque, gente, eu sou muito fã da Apple. Eu sei que você também é. Gosto muito, tenho muitas coisas deles. E... Bom, eu peguei essa AirTag, né, da Apple para te dar de presente, porque teve um dia que você falou no seu stories que você tava um pouco triste. A gente tem esses dias mesmo, tristes, cabisbaixos e tal. Máximo. E aí, às vezes, a gente fica assim, pô, será que eu tô no caminho certo? A mensagem é, não se perca realmente. Eu tenho certeza que você não vai, tá? Isso é uma retórica, mas não se perca, né? A pergunta retórica que não precisa mesmo de uma resposta. Não se perca. Você está no caminho certo. E a AirTag, até a Olivia usa AirTag, tá, gente? Se alguém pegar minha filha, eu bato na sua porta daqui a pouco. Mas eu tenho na minha bike, tenho no meu carro, tem, que enfim, máximo, que um presente, muito porque obrigada, simbolizando obrigada. isso, sabe? Sim, você tá no caminho certo, você ainda vai tirar muitos professores desse mindset, às vezes, que, não é pra mim, será que dá? Dá. Seja você, abrace quem você é. E sabe, Pedro, que eu fico brigadíssima pelo presente, adorei. E sabe o que eu vejo? Eu sempre acreditei, eu sempre fui aquela pessoa que, assim, que graça tem eu ir para uma festa sozinha. Legal isso. Que graça que tem eu descobrir um negócio, fazer um negócio e fazer um high five comigo mesmo. Que legal. Não tem graça nenhuma, né? Sempre aquela coisa, gente, vai ter aquela festa, vamos junto! Né? Eu sempre fui assim. E para mim não faz sentido crescer, e principalmente como professora, não trazendo um monte de professor comigo. Muito bom. E para fazer a minha missão, eu preciso de outros professores. Sem dúvida. E você é um deles. Eu tô feliz. Você é uma das pessoas que quem está vendo agora, com certeza aqueceu o coração. Que com bom, certeza falou, cara, é isso, eu quero isso. Talvez eu esteja lascado como o Pedro era antes. Talvez eu esteja já fazendo mais que 10, 20, 30 mil e estou aqui quase morrendo de tanto trabalhar. Eu preciso fazer mais. Do lado de quem que eu vou ficar? É do lado da Camila? Sim, mas a Camila não vem sozinha. A Camila vem com tribo. A Camila vem em bando. E é um bando de professores assim, exatamente como você. Então, acho que eu fico muito honrada, né, de receber né, o teu presente vindo com todo isso, porque é realmente o que eu acredito. É o que eu acho que a vida precisa ser, as pessoas precisam ser assim, e nós, como professores, a gente tem uma obrigação ainda maior para fazer isso acontecer, e nada mais justo que a gente tenha uma vida muito rica,
rica, de dinheiro sim, de saúde, de qualidade de vida, de transformação. Isso. Tá nas nossas mãos. É a obrigação que a gente tem aí para fazer. E eu quero que, para a gente finalizar esse podcast aqui, você dê Já chega de ficar aqui 70 horas. 5 horas. O professor adora falar, né, gente? Meu Deus. Eu quero que você dê primeiro uma mensagem para quem é professor. Tá. E talvez, assim, nos teus momentos, né, que você comentou, a gente tem que dar umas respiradas de vez em quando, às vezes a gente tem que tomar alguns goles de água com açúcar, né? E às vezes a gente comemora também, Sim, tudo isso. que bom. Mas quem tá vendo a gente não sabe em que momento que essas pessoas estão. Sim. Mas o que você puder, escolhe o ângulo que você quiser, a pegada que você quiser, o que tiver vindo aí de dentro para você falar. Para um professor que está vendo hoje a gente e está pensando se ele pode fazer mais, pensando se ele merece fazer mais, pensando se ele tem capacidade, né, de viver uma vida muito boa, e qualquer coisa dentro dele pode estar impedindo que ele pare nesse momento e fala, cara, então peraí que agora eu preciso ouvir com atenção o que o Pedro vai falar. Maravilha, que responsabilidade gostosa que você me deu e é um prazer. Olha, eu quero falar com você o seguinte, I've been there, né? Se você inclusive é professor de inglês, você me entendeu. Eu vou traduzir para quem não é, eu já estive aí, eu sei que esse lugar frio, escuro, triste, sabe assim, eu lembro, sabe, Cami, desses lugares e que bom não estar lá mais, porque você merece, sabe, dar uma vida digna para sua família, dar realmente o melhor para você, inclusive, e eu sei que às vezes você vai ouvir de pessoas que não é possível, que você não é capaz, que você não vai conseguir. O que eu quero te dizer é que você vai conseguir, só tem um porém. Se você ainda não está preparado, não está pronto, você precisa andar com pessoas que vão te ajudar, que vão te deixar pronto para essa batalha. Mas a partir do momento que você conseguir, a partir do momento que você estiver pronto para ir para um próximo nível, cara, aí só depende de você. Só depende de você e é uma questão de persistência que você vai chegar. Acredita em mim, você vai chegar. E professor, sabe ter persistência, hein, gente? Meu Deus, se você já deu 3 aulas na vida, você sabe o que é isso. De frente com alunos, se você já teve turmas ou alunos ali que te desafiavam, de você falar, poxa, gente, mas como que não vai, né? Como que não entende? Como é que não vai? Isso, persistência, coragem já é do professor. É, com certeza. Né? É a gente guiar isso para a nossa vida, para a nossa carreira e fazer acontecer. E se você é um professor que se empolgou com essa conversa aqui, com essa pegada, com essa vibe de viver, manda uma mensagem para a gente, porque a gente quer muito que a tribo de best teachers ever, dos melhores professores do mundo, cresça. E que seja, que tamanho, sei lá. Sabe? Não tem limite, né? O menor limite sou só eu sozinha. O maior limite não sabemos, né? Professores estão muito bem-vindos e não importa assim, o que cada um já pensou, o que cada um já fez, né? Em que momento que cada um tá, tem como. Com certeza. Sempre tem como. Com certeza. Tem um jeito, né? Com é certeza. Isso mesmo. Pedro, quem não te conhece e quer começar a te seguir agora, onde que essas pessoas te acham? Fala dos teus perfis, fala de como as pessoas podem te encontrar, tanto professores para se inspirarem com você, mas principalmente futuros alunos, pessoas que vão aprender com você. Muito bom, Cami. Eu tô no Instagram, acho que a minha rede social mais ativa é o Pedro Veloso Teacher. É bem fácil, não é teacher, é teacher, então você pode jogar lá, TE, né, enfim. Pedro Veloso Teacher. Eu também tô no YouTube. No YouTube eu tô começando um novo trabalho agora, então Pedro Veloso Teacher também. E Veloso é VELOSO, é fácil de me achar e em breve a gente vai crescer para outras redes também, se Deus quiser. Demais, que massa. E voltaremos para esse podcast para daqui muito pouco tempo. Pedro, falar então, quiser, gente, lembra o que eu falei? Tá aqui, ó. Estarei aqui, Cam. Obrigado. Massa, bom demais. Brigadão, Pedro, muito bom. Prazer. Obrigado de coração.